Terça-feira, 5 de fevereiro de 2019. É hoje, meu povo. Hoje a gente vai começar o tempo de planejar. E o planejamento é sempre um momento na minha vida que me mobiliza muita satisfação. Tá? Eu sou uma pessoa muito feliz, muito realizada de ter aprendido a fazer o planejamento muito cedo na minha vida. Então, desde a minha adolescência, a minha saída de Retirolândia para estudar em Feira de Santana e a aprovação no vestibular foi, consequentemente, da minha disciplina em relação ao planejamento que eu coloquei em prática durante 3 anos. E aí, quando eu passei no vestibular, claro, fiquei muito feliz com o resultado disso, mas viver isso sabendo que foi uma consequência de um planejamento e de uma disciplina que eu mantive durante 3 anos estudando foi assim, de uma satisfação imensa. Então, todas as vezes que eu começo a planejar algo, eu me conecto com aquela mesma emoção, com aquele mesmo sentimento de conseguir realizar e de colher os frutos e o resultado de um planejamento bem feito. E então, gente, para começar esse tempo de planejar na sua vida, eu quero começar te convidando para você desbloquear todo o conceito que você tem a respeito de planejamento que esteja pautado em 3 características. A ideia de que o planejamento é algo metódico, a ideia de que o planejamento é algo inflexível e a ideia de que o planejamento é uma atividade, uma ação de alguém que é muito controladora. E quem me conhece bastante, quem convive comigo, vai ver que eu sou justamente o oposto disso. O planejamento, começar a planejar, entender o planejamento da minha vida, me ensinou a ser uma pessoa justamente flexível, uma pessoa que entende que eu preciso fazer as minhas escolhas. Então, não é uma questão de rigidez, é uma questão de flexibilidade no momento que eu preciso decidir alguma coisa e, principalmente, a lidar com as situações que eu não consigo controlar, que foi o tempo de desenvolver, que nós começamos ontem a pensar de propósito. Então, entender esse meu desenvolvimento de propósito, ele foi primordial para que eu entendesse a necessidade do planejamento. E esse planejamento me dá ação, me dá atitude, me dá recursos para lidar com as situações que eu não consigo controlar. A gente bate cabeça, a gente se entristece na vida porque a gente quer controlar o incontrolável, a gente quer controlar o tempo, a gente quer controlar os outros, a gente quer controlar as circunstâncias. E a gente precisa aprender que a gente só consegue controlar a gente mesmo, né? E mais ou menos ainda, porque na maioria das vezes a gente não age de uma maneira pensada. Então, gente, é bem isso mesmo. Então, o planejar significa tomar decisões. É buscar antecipadamente as decisões que eu preciso tomar, as ações que eu preciso realizar diante de uma determinada situação, diante de um determinado contexto. Em linhas gerais, etimologicamente falando, planejar significa tornar plano. Tornar plano o que, Yara? Tornar plano um contexto de vida. Só em um terreno plano é que eu consigo ver onde é que eu estou. Então, a ideia de planejar é uma ideia de fazer uma terraplanagem mesmo na situação, no meu contexto de vida, para entender o que está acontecendo agora. O foco do planejamento é o agora, o resultado do planejamento é no futuro. Então, quando eu torno plana a situação que eu estou vivenciando, quando eu consigo esclarecer a situação que eu estou vivendo, aí sim eu consigo tomar decisão de acordo com contingências que eu estou vivenciando naquele determinado momento. E aí, eu vou te falar algo que de repente pode mudar a sua vida. A gente sempre planeja. Eu recebo muito e tenho recebido muito feedback depois que a gente começou esse tempo de reflexão, dessa ideia de que, Yara, eu sou uma pessoa desorganizada, Yara, eu sou uma pessoa que eu não sei planejar. E muitas vezes a gente agrega o planejamento como se fosse uma característica de uma pessoa, como se o ato de planejar
fosse uma atribuição, uma qualificação da personalidade de uma pessoa. E o que eu aprendi, o que eu tenho vivenciado ao longo, né, de quase 9 anos trabalhando com psicologia e desenvolvimento humano, é que o planejamento a gente aprende. O planejamento tem a ver com uma sequência de ações, de práticas, de atitudes, de uma maneira organizada que a gente faz em prol de um determinado resultado. Então, Yara, peraí, mas eu não paro para planejar as coisas. Eu vou te mostrar que sim, tá bom? Quando eu era monitora de neurociências, eu tive a oportunidade, um grande presente na vida, durante o meu curso de psicologia, de ser monitora de neurociências, eu me apaixonei pelo estudo das funções executivas. E dentre essas funções executivas, a tomada de decisão era algo que me inquietava muito. Tá? Porque muitas vezes as pessoas dizem, eu quero, mas falta força de vontade, eu tenho alguns pontos de análise em relação a esse termo força de vontade. E a tomada de decisão me inquietou, porque assim, inclusive pensar na decisão que você tome, essa necessidade, essa constância, essa permanência numa decisão que você tem tomado, que na nossa cultura muitas vezes é visto como teimosia ou bater cabeça. E aí, estudando a tomada de decisão e, consequentemente, acabei indo para o estudo da produtividade, nessa necessidade de estar organizando muitas ações no tempo disponível, eu encontrei um material publicado do David Allen. E aí, o David Allen traz para mim uma perspectiva de planejamento que eu me apaixonei muito cedo. E aí, o que é que ele diz? Ele diz o seguinte, olha, o nosso cérebro, ele tem uma programação de um planejamento natural. Então, todos nós, naturalmente, temos etapas neurológicas, neurofisiológicas de planejamento. Porém, a nossa cultura faz com que a gente viva de uma forma que a gente entra em conflito, a gente entra em briga, a gente entra em pé de guerra com esse planejamento natural. E aí, por conta disso, a gente acaba agindo ou através de um planejamento artificial ou através de um planejamento reativo. E o que é esse planejamento artificial? É aquela ideia que a gente tem, que a nossa cultura fomenta muito, de que a gente quer resultado rápido. A gente quer ter respostas muito rápidas. E essas respostas rápidas, elas acabam levando uma queima de etapas. Então, a gente perde uma ideia de processo, que é quando a gente imagina que vai resolver a situação na hora que a situação acontecer. Ou seja, a gente planeja não planejar. Quando, então, chega a situação e esse planejamento artificial entra em ação, a gente não sabe o que fazer e acaba desenvolvendo um planejamento reativo, que é reagir àquilo que a situação é possível fazer naquele momento. Só que aí eu não estou como uma agente que está com autonomia no momento dessa situação. Eu acabo reagindo e agindo muitas vezes por impulso. E aí a consequência disso é desastres, arrependimentos, são tomadas de decisões equivocadamente. Então, pensa aí. Como é que você tem agido na sua vida? Você tem agido de uma maneira onde o teu planejamento te conduz a um sentido de vida? Você tem agido colocando em prática um planejamento artificial ou tem agido a partir de um planejamento reativo? Veja, elabore, pense, assista esses vídeos quantas vezes você quiser. E aí, se você quiser compartilhar alguma coisa comigo, entre em contato. Vai ser uma grande alegria conversar sobre você e entender junto com você qual é o tipo de planejamento que você tem agido. E aí, a gente vai começar a entender esse planejamento natural a partir de um ponto importantíssimo de amanhã, que é a organização. Então, um grande beijo. Uma questão importante. Quanto menos tempo a gente tem, mais necessidade a gente tem de planejar. Um grande beijo e até amanhã.